Bom dia para todos, que já há um bom tempo a gente não se vê, né? A gente terminou de estudar o livro de Daniel e aí eu entrei agora junto nessa missão aqui do livro de Romanos, um livro excelente, né? E não acompanhei o que vocês estudaram até agora, então talvez vocês até saibam mais coisas do que eu. Então me ajudem aqui nesse momento da aula de hoje, que vai ser do capítulo 4, a segunda parte do versículo 17 e até o final. Então Romanos capítulo 4, do 17 ao 25, um trecho curto, mas a gente vai poder investir bastante tempo analisando a conclusão desse quarto capítulo. Como vocês já devem aí ter ouvido e está ouvindo ao longo das aulas, Paulo está mostrando para essa igreja na cidade de Roma, uma igreja provavelmente mista, né? A gente sabe que em Cristo não há nem judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem e mulher, mas são todos iguais perante Jesus. Mas nessa igreja existiam fatores culturais que estavam pesando muito, e Paulo, ao que tudo indica, escreve essa carta para essa igreja composta de cristãos judeus e de cristãos gentios que por acaso estavam passando por algum desafio interno. Quem será que era mais importante? Quem será que era melhor? Quem será que tinha mais pontos a favor ou contra? E Paulo vai mostrar desde o capítulo 1 que ninguém tem nenhum ponto a favor, né? O trecho aí do capítulo 1 ao capítulo 3 é que todos pecaram, todos precisam da glória de Deus e essa glória, esse poder se manifesta por meio do Evangelho. Nem judeu e nem grego teriam condições de chegar à salvação. O judeu tem a história, tem a circuncisão, tem a lei ao seu favor, mas mesmo assim, devendo ser exemplo, não conseguiu ser e chegou ao pecado. E o gentio, que também não tem desculpa nenhuma, ele vai dizer, porque a natureza mostra que Deus existe, o gentio também precisa conhecer a Deus, mas mesmo assim rejeitou o que era possível saber a respeito de Deus. Então, Paulo aí colocou todo mundo dentro do mesmo tacho, judeu e gentil, todos somos seres humanos pecadores. Aí ele vai falar sobre a necessidade de mudança, que é justamente a fé. A fé é o que vai fazer a diferença, é o que ele está falando nesse capítulo 4, apontando para o patriarca Abraão. E vai também usar até outro exemplo, a gente vai ver aí, do Antigo Testamento, que é Davi. E no finalzinho, nessa conclusão, ele vai dizer o seguinte, vamos ler o versículo 17 até o 25, para a gente ter uma visão geral aí do que vai ser o nosso assunto hoje. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu digo que a carta de Romanos é uma das mais difíceis do Novo Testamento. A gente fez um estudo lá em São Bernardo dessa carta, não com tanta... assim, um estudo mais rápido, né? A gente fazia um capítulo por domingo, mas é uma carta desafiadora, já desde agora e principalmente daqui a pouco, quando chegar nos capítulos 6, 7, 8, 9, daí para frente a questão começa a desafiar um pouco o nosso pensamento.
a teologia, vamos dizer assim, que Paulo usa aqui, é bastante profunda. Mas a lição que a gente consegue extrair é bela, excelente e prática, tá bom? O desafio aqui de Paulo para essa igreja, para esses cristãos lá e para nós também, se a fé é o único meio que a gente pode chegar à salvação, ele vai mostrar um homem que foi exemplo nesse quesito da fé. Que homem é esse que ele cita aqui nesse capítulo 4? Abraão. Olha para Abraão, né? Vamos olhar lá para trás. E ele vai dizer, vamos tentar andar nas mesmas pisadas de Abraão. Vamos tentar fazer o que Abraão fez, porque a Bíblia diz, ele foi justificado. A fé dele foi imputada como justiça. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Essa palavra imputada que ele usa é a mesma palavra de creditar alguma coisa, né? Então, quando você recebe lá o seu holerite do trabalho, tem numa coluna os descontos e na outra tem os créditos, né? Aquilo que você ganha e aquilo que é retirado. Na coluna dos créditos, que são as horas que você recebe, as horas extras, os adicionais, isso é o que é creditado para você. E é essa mesma palavra que Paulo está usando aqui. Quando Abraão teve aquela fé lá no passado, quando Deus chamou ele acreditou. E isso lhe foi imputado ou creditado como justiça. Então Abraão tinha um monte de defeitos? Tinha. E lá tinha aquela coluna dos descontos. Tinha um monte. Mas quando ele teve fé, na coluna ali do crédito, lhe foi imputada essa fé. Então, é importante que a gente tente também preencher, né? A gente também tem uma coluna de débitos, de dívidas tão grande perante Deus. O que a gente pode fazer em relação a isso? A gente tem que ter lá do outro lado a fé, para conseguir equilibrar isso, tá? Agora, falando sobre essa fé de Abraão, o autor aqui dessa aula, ele vai dividir essa fé de Abraão em 3 elementos importantes. Porque não basta simplesmente ter fé, né? O mundo hoje diz isso. Se você tiver fé, mas fé em quê? Fé é uma coisa muito vaga, né? Tem gente que tem fé nas estrelas, tem fé numa ferradura pendurada na entrada da porta, num pé de coelho. É fé. Mas essa é a fé que leva à salvação? Não. Então fé é uma coisa muito vaga, é uma certeza, é uma convicção de algo, mas precisa ter um foco. E esse é o elemento importante na fé de Abraão. O primeiro elemento que a gente pode levantar nessa fé de Abraão é o alvo da fé. E em que Abraão acreditava? Isso é muito importante para dizer que a fé dele era uma fé aprovada por Deus. E o versículo 17 já vai dizer isso. Cita, né, uma das promessas de Deus lá, de Gênesis, Deus falando para Abraão lá atrás, no capítulo 15 de Gênesis, por pai de muitas nações constituirei, né? Ele faria Abraão ser perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Então Abraão não simplesmente creu, mas ele creu em Deus. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o alvo da fé de Abraão, acima de tudo, ele teve fé na pessoa de Deus. E o versículo 17 vai dizer 2 verdades a respeito dessa fé de Abraão. O Deus em quem ele acreditou era capaz de fazer o quê? O que diz aí no versículo 17? O Deus em quem Abraão acreditou, ele era capaz de vivificar os mortos e chamar à existência as coisas que não existem. Já vai por 2 elementos aí que chamou a atenção de Abraão lá atrás. O que será que Abraão viu? Por que ele acreditou que Deus era capaz de dar vida aos mortos? Será que Abraão já tinha visto alguém ressuscitar? Eu acho que não. Pelo menos a Bíblia não relata nada. Não que Abraão acreditasse que Deus era capaz de trazer um morto à vida, porque ele já tinha visto Deus fazer isso. Provavelmente ele nunca tinha visto, mas ele acreditava, mesmo sem nunca ter visto esse fato acontecer. Isso aponta para a fé
verdadeira, pelo menos aquela definição de fé que nós temos na Bíblia, né? A fé não é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Então a fé é eu ter certeza daquilo que eu não vejo. Abraão nunca tinha visto Deus ressuscitar ninguém, mas ele tinha certeza que Deus era capaz de fazer isso. Então a gente já vai vendo, puxa vida, a fé de Abraão vai de encontro com a definição bíblica de fé. Vivificar dos mortos, e ele vai dizer o que significa isso aí. Abraão, ele já era um homem chamado por Deus. A história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis, vai terminar no capítulo 28, se eu não me engano. Quando ele é chamado por Deus, ele já é um senhor, já está com 80 anos. E Deus vai fazer essa promessa: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Olha para o céu, Abraão. Consegue contar as estrelas? Não conseguiria, lógico. Hoje a gente até consegue, né? Porque a poluição, tudo. Mas naquela época você não conseguiria contar. E Deus ainda vai usar um outro exemplo. Consegue contar os grãos de areia que tem na praia? Não, não consegue. E Deus vai falar: Abraão, a sua descendência, os seus filhos, netos, bisnetos, todas as gerações a seguir de você vão formar uma multidão desse tamanho, como os grãos de areia. Puxa vida, Abraão deve ter ficado impressionado, né? Com 80 anos, sem filhos. Sara, que era sua esposa, era uma mulher estéril, não tinha filhos e não conseguia dar filhos para ele. Aí ele vai dizer: como vai ser isso? Como eu vou ser pai de uma multidão se eu já tenho 80 anos e ainda não tenho nenhum filho? E aí o que ele vai tentar fazer? Vai tentar dar um jeito nisso. Sara vai entregar uma serva sua para ser concubina de Abraão, é Agar. E ele vai ter um filho com Agar, aos 86 anos, vai nascer Ismael, primeiro filho de Abraão. Abraão talvez estivesse tentando dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas não era esse o jeitinho que Deus queria. E então vão se passar ainda mais 14 anos até que nasça, de fato, o filho que Deus queria abençoar Abraão, que é Isaac, que vai nascer quando ele já tem 100 anos e Sara 90. Imagina Abraão com 100 anos de idade, a esposa dele com 90 anos, nunca tinha tido nenhum filho, estéril. As chances dessa promessa se cumprir, humanamente falando, eram mínimas. Qual é a chance de uma mulher hoje ficar grávida aos 90 anos? É grande. E uma mulher que nunca teve nenhum filho, então, é menor ainda, porque ela sabia que ela tinha um problema, né? Ela era estéril. O Abraão também não é diferente. Um homem com 100 anos tem um filho. A gente até vê aí, né? Alguns com 50, 60 tem filho, mas com 100. Então, olhando humanamente para essa promessa de Deus, não tinha muita chance das coisas darem certo. Disso. O texto também vai dizer para a gente daqui a pouco. Abraão sabia que aquilo que Deus tinha prometido dependia de um milagre para acontecer. E é justamente porque Abraão nunca desconsidera esse milagre que ele é um homem que mantém a sua fé. Ele sabe, como diz aqui, que Deus vivifica os mortos. E nesse caso, podia representar várias coisas essa alusão. Uma delas é aquele próprio exemplo de quando Isaac nasce, esse filho já da velhice de Abraão. Vão passar alguns anos e o que Deus vai fazer? Chama Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, e vai falar: Abraão, eu quero que você entregue o seu filho em sacrifício. Imagina, Deus promete que você vai ter um filho. Vamos voltar na história. Aí esse filho não vem, você fica velho, sua esposa fica velha, você já não acredita que isso vai acontecer, mas acontece. O menino nasce. Puxa, que milagre, o menino nasceu. Aí passa um tempinho, Deus fala: agora vai e entrega esse filho para mim em sacrifício. Puxa, Deus está de brincadeira, né? Deus estava desafiando mesmo a fé de Abraão. E Abraão, ele não vai pensar duas vezes, ele vai obedecer a Deus. Porque o autor de Hebreus vai dizer: por que Abraão não titubeou quando Deus disse: Abraão, sobe lá no Monte Moriá e entrega o seu filho em sacrifício? Por que Abraão
As Escrituras não dizem que ele ficou com medo, que ele hesitou. Não. Ele foi na manhã seguinte, preparou a lenha, preparou o animal para eles poderem se transportar até o local, pôs o menino, pôs a lenha nas costas do menino, subiu também e foram. Chegou lá no alto do monte, Isaac pergunta para o pai dele, Abraão: pai, cadê o sacrifício? Ele não sabia que ele era o sacrifício. E Abraão vai dizer: Deus proverá. E então, quando ele está prestes a sacrificar o menino com o cutelo, ia matar a criança, como Deus havia pedido, vem a voz do céu e diz: para, Abraão, chega, agora eu sei que você acredita de fato em mim. Então Abraão, nessa questão de que ele acreditava que Deus era capaz de dar vida para os mortos, o autor de Hebreus vai dizer: talvez isso se refira a esse evento. Por que Abraão não teve medo de matar Isaac, o seu filho? O escritor de Hebreus vai dizer: porque ele sabia que, ainda que ele matasse o seu filho, Deus traria ele de volta à vida. Como é possível que aquela profecia de uma grande nação se cumpra se o menino vai morrer? Então Abraão tinha tanta certeza naquela promessa de Deus que ele era capaz de matar o próprio filho, porque sabia que Deus traria o menino de volta à vida, porque uma promessa de uma grande descendência ia se cumprir de qualquer forma. Então talvez essa questão de vivificar os mortos tenha a ver com isso. E que mais que esse Deus que Abraão creu poderia fazer? Vocês disseram, no finalzinho do versículo 17, chamar à existência as coisas que não existem. O que é isso? Chamar à existência as coisas que não existem. Pode ser essa grande nação que era algo impensável, inimaginável, algo que não existia, mas Abraão sabia: Deus vai trazer à existência essa promessa, vai ser através de mim. Pode ser, historicamente, que vivificar os mortos signifique o sacrifício de Isaac, e chamar à existência as coisas que não existem pode significar as promessas de Deus. Agora, pode significar também outras coisas, nós vamos ver daqui a pouco. Uma delas eu vou falando aqui, eu já passei da primeira folha, já passei da segunda, agora eu já me perdi. Mas outra coisa que pode significar é o seguinte: Abraão, falando a respeito dessa questão de fé, a fé de Abraão tinha tanta diferença de muitas fés hoje. Eu vou tentar dizer por quê. Quando a gente pensa assim, olha, Deus chamou nós para uma vida eterna, e aí, para chegar nessa vida eterna, eu preciso ter fé em Jesus e viver uma vida em santidade para alcançar essa salvação. De fato, essa nossa fé, ela é um pouco em Jesus e um pouco na nossa santificação, no nosso procedimento. E aí a diferença da fé de Abraão é a seguinte: apesar dele ser um homem que buscava fazer a vontade de Deus, e fez, quando Deus chamou ele pela primeira vez, lá na cidade de Ur dos Caldeus: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, deixa para trás a sua parentela. Ele obedeceu. Então era um homem preocupado em obedecer a Deus. Mas a fé de Abraão não estava na sua caminhada em chegar lá na terra de Canaã, não estava na sua própria força, nas suas riquezas, não estava nisso. A fé dele estava sempre em Deus. E aí, quando a gente pensa na nossa fé, existe sempre algo que concorre. Não é só acreditar em Jesus que vai levar a gente para o céu. No fundo, a gente acredita que nós precisamos fazer certas coisas para ser dignos de entrar no céu. Existe uma relação estreita, e é por isso que eu falo que a carta de Romanos é difícil, e vocês vão ver quando chegar lá na frente, se vocês já não estão lendo lá, essa questão da eleição de Deus. Quando chegar lá, vocês vão pensar melhor sobre isso. Mas quando nós acreditamos em Jesus, e por meio da fé em Jesus, nós somos justificados. Lembra? Abraão teve fé e isso lhe foi imputado como justiça. As Escrituras dizem que Abraão se tornou homem justo porque teve fé, não porque fez alguma coisa. Não foi pelas suas obras, mas foi pela sua fé. Foi por acreditar
em Deus, no poder de Deus e nas promessas de Deus. Obedecer a Deus foi uma consequência da sua fé. Obedecer a Deus foi a grande evidência de que ele tinha fé. Quem diz que tem fé, mas não obedece, prova que na verdade não tem a fé que justifica. Então existe uma relação íntima entre fé e obras, mas as obras não salvam a gente, mas elas são a evidência da nossa fé, da nossa justificação e também da nossa salvação. Imagina você está a caráter, hein, Adalto? Trabalhador é assim, né? Então, pensando nessa questão da fé de Abraão e do foco da fé dele, eu ia desenhar alguma coisa ali. Se chegar uma caneta eu desenho. Pensa você tendo que pular um abismo assim, um buraco de uns 2 metros, 3 metros, vai, 2 metros ainda pode ser que alguém consiga. Um buraco de 3 metros, profundo, muito profundo. Você tem que atravessar para o outro lado. Se você vier correndo e tentar pular do outro lado, o que vai acontecer? Obrigado. Eu vou tentar desenhar aqui, viu? Não liga não que o meu desenho é do mesmo nível da Letícia, tá? Você tem aqui um abismo. Isso aqui é um buraco. E você vem aqui correndo e você quer pular e chegar lá do outro lado. Deixa eu pegar esse aqui. E você quer chegar lá do outro lado. Você corre e vai fazer o quê? Não vai chegar. Esse buraco aqui é muito distante. Você vai cair aqui no meio. Tentar pular e chegar do outro lado sozinho é você ter fé em você mesmo. Então eu vou escrever aqui, ó, em si mesmo. Agora eu posso, nesse mesmo buraco, vamos dizer que eu consiga amarrar uma corda aqui em cima, e eu vou me segurar nessa corda e vou tentar ficar balançando até chegar do outro lado. Pode ser que eu chegue lá. Só que nesse caso, a minha fé não está só em mim, mas ela está em mim ainda, porque eu sei que eu preciso ter força para segurar, para balançar, para saltar lá do outro lado. Então eu tenho fé em algo que, vamos dizer assim, é exterior a mim. Eu dependo de alguma coisa, que é a corda, para chegar lá, mas eu também dependo de mim. Então não é só em si mesmo, mas ainda é em mim. Vamos dizer que isso aqui é uma fé. Eu escrevi alguma coisa aqui. É algo externo e mais em mim mesmo, que não é mim, né? Sou eu mesmo. Então existe, aqui é muito egoísmo, né? Eu vou chegar e pensa, vamos dizer que atravessar esse buraco significa chegar ao céu. Eu vou chegar ao céu porque eu vou conseguir chegar lá. Normalmente o nosso pensamento não é esse, é esse aqui. Eu vou chegar ao céu porque, com a ajuda de Deus, que é quem vai me dar essa possibilidade, eu vou fazer mais alguma coisa e eu vou chegar lá, do outro lado. Mas a fé de Abraão, ela era mais ou menos assim. Pensa nesse mesmo abismo, e Abraão atravessa ele numa pontezinha. Não depende de Abraão, ele sabe que depende daquela ponte suportar o peso dele. É totalmente externa a necessidade para que ele alcance o outro lado. A fé que ele vai citar de Abraão, esses desenhos aqui é da nossa aula, eu estou aproveitando a ideia que eu achei muito boa. A fé de Abraão não era na sua própria fé. Abraão, por que você acha que você vai ser abençoado por Deus? Porque eu tenho fé? Será que essa seria a resposta de Abraão? As Escrituras dizem, ele foi abençoado por conta da sua fé,
Mas se a gente perguntasse para Abraão: Abraão, por que você foi abençoado? Tenho certeza que ele não diria: porque eu sou um homem de fé. Ele não diria isso. Ele não diria: porque eu vou contribuir para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Ele não diria isso. Mas ele diria: eu vou ser abençoado porque Deus prometeu. Então a fé de Abraão era totalmente voltada a alguma coisa fora dele mesmo. Ele era participante nisso. A obediência de Abraão... Levantou a mão? Não. A obediência de Abraão, a maneira como ele mostrou que acreditava em Deus, tudo isso simplesmente foram evidências de que ele tinha realmente fé, mas não em si mesmo. Então, o primeiro ponto que eu quero que a gente levante aqui é: que a fé precisa ter o foco certo. Primeira coisa que a nossa fé precisa é ser na pessoa de Deus, tá? Precisa ser em Deus, porque aquele lá que tem, o cara que tem fé, não sei lá, no chefe do emprego lá, não vai levar para o céu. Ah, eu tenho fé na Bíblia. Fé na Bíblia não vai levar para o céu. A Bíblia me mostra o Deus que eu preciso ter fé para que aí eu chegue ao céu. A Bíblia me dá a instrução de como ter fé, de como agradar aquele que pode me levar ao céu. Então, a primeira questão é ter fé no alvo correto, na pessoa correta. E a lição desse trecho de Romanos é que Abraão teve fé no alvo correto. E não só no alvo, né? Mas ele tinha fé também no poder de Deus. E é esse outro sentido que pode dar aqui, quando a gente diz que Deus vivifica os mortos. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão velhinho, a sua esposa já velhinha também, de idade avançada, eles estavam com os seus corpos já mortos, incapazes de ter filhos. Então, um outro sentido é que justamente essa trazer à vida aquilo que não tem vida pode significar o útero de Sara, um útero sem vida, um útero que nunca produziu nada. Ele sabia: Deus pode fazer com que ela venha a me dar filhos. E isso era uma coisa tão assim difícil humanamente de acontecer, que o versículo 18 vai dizer: Abraão espera contra a esperança. Ele tinha esperança contra a própria esperança. Coisa estranha, né? O que é ter esperança contra a esperança? Tudo indicava que não tinha jeito daquela promessa funcionar, mas ela funcionou. Isso serve para a gente também, né? Porque a gente, quando a gente tem uma expectativa ou uma esperança, e isso a gente sabe que é possível acontecer, a nossa esperança ela se mantém viva. Mas quando esse desejo, essa expectativa é meio impossível, a gente fala: puxa vida, eu não sei não, né? Então vamos dizer aí que o seu sonho é chegar aos 80 anos. Vou citar um exemplo. Meu sonho é chegar aos 80. E aí você já está com 77 e está bem de saúde. Você fala: pô, eu tenho esperança, é possível, você está perto, né? Vai dar, vou chegar lá. Mas aí se você está com 50, já com a saúde bem ruim, acamado, essa esperança já vai caindo. A esperança já começa a ser contra a própria esperança. Por quê? Porque as evidências não apontam para que aquilo vai dar certo. Então assim, às vezes a nossa esperança, ela diz para a gente: isso aí vai dar certo. Por quê? Porque aos nossos olhos parece que vai. Mas a esperança de Abraão era essa, que acreditava mesmo naquilo que, puxa vida, parece que não tem jeito. Mas ele não desistia de acreditar naquilo, exatamente. E é essa esperança, se Abraão foi
justificado por esse tipo de fé, e o escritor aqui, Paulo, de Romanos, está dizendo para a gente, precisamos ter a fé como a de Abraão, para também alcançar essa, né, vamos dizer assim, essa promessa de Deus, ou esse agrado, né, de Deus. Então a gente precisa também acreditar mesmo naquilo que é impossível. É o seu marido ou é a sua esposa que não é cristão, que está dando trabalho, não desiste. É qualquer outra coisa da vida, puxa, é aquele pecado que eu estou lutando contra ele e não consigo me livrar, eu vou para o inferno por causa dele. Não desista de lutar, não desista de lutar. Continue acreditando que você é capaz de vencer, mesmo que as evidências apontem para outro lado. A fé de Abraão, que era uma fé onde a esperança lutava contra a própria esperança, chegou ao agrado de Deus. Tá legal? Então, de uma perspectiva terrena, não tinha jeito, né? Não, isso aqui não tem mais jeito. Mas Abraão olhava com os olhos de Deus. Ele falava, não, se Deus falou, por que não tem jeito? Vai acontecer. E ele creu, né, no versículo 18, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Então você vê como o resultado de ser pai de muitas nações implicava na fé de Abraão. Ele creu para isso. Tinha uma finalidade a fé de Abraão, ela tinha um resultado. Ele tinha certeza das promessas de Deus e por isso ele sempre acreditou. Versículo 19, como ele sempre acreditou, sem enfraquecer. Isso que é fé. Fé que agrada a Deus. Sem enfraquecer. E vai dizer, né? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha aí, ó. Por que ele acreditava que Deus é um Deus que vivifica os mortos? Porque o seu próprio corpo era um corpo morto. Um homem de 100 anos consegue ter um filho? Uma mulher de 90 anos estéril consegue ter um filho? Eram corpos, fisicamente falando, biologicamente falando, corpos mortos, incapazes de produzir um filho. Mas ele acreditava, Deus pode trazer um morto para a vida. Começando por mim, Abraão dizia, que vou ser pai, mesmo tendo este corpo amortecido. Interessante isso, né? Versículo 19. Ele sabia da sua incapacidade. Ele sabia. Então você é aquele homem chamado para evangelizar e você fala, não, eu não sou capaz. Às vezes a gente reconhece a nossa incapacidade. Mas é importante que a minha esperança de que Deus vai fazer algo vá contra a própria esperança minha, que humanamente fala, não, isso não tem jeito. Aquele seu amigo seu parente que você fala, esse aí não tem jeito, não vai se converter, eu não vou nem falar para ele. Fala, mesmo que vá contra a própria esperança. Por quê? Mesmo você levando em conta as impossibilidades humanas, Deus tem uma outra perspectiva. Interessante que essa grande nação, né, vocês já fizeram escola da Bíblia, eu sei que o Paulo ensina isso, eu já estudei com ele também. Ele fala daquelas 3 promessas, né, que Deus fez para Abraão, que era a terra, uma descendência numerosa e a bênção para todos os povos. Nessas 3 promessas, a descendência numerosa se refere à nação de Israel. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, começando lá em Gênesis 12, depois Gênesis 15, Gênesis 17 e Gênesis 22, 4 vezes Deus vai repetir para Abraão essas promessas, ela se cumpre da maneira mais impossível possível. Mais impossível possível. Por quê? Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Rebeca, a mulher de Isaque, era estéril. Raquel, a mulher de Jacó, era também estéril, deu trabalho para ter filho, que foi a mulher com quem ele mais amou, de quem veio José e Benjamim. Então, assim,
3 mulheres seguidas, 3 gerações seguidas em que as esposas não podiam ter filhos, e uma promessa ali no ar, circulando, falando: vocês vão ser uma descendência numerosa. Aí a avó não pode ter filho, a mãe não pode ter filho, a filha não pode ter filho, tudo conspirando para aquilo não funcionar. Mas a família continuou acreditando que Deus faria o que ele tinha prometido. Então, o primeiro ponto é: na pessoa de Deus nós precisamos ter fé. Vamos pôr aqui o segundo ponto: no poder de Deus. Tá? No poder de Deus. A fé de Abraão não só tinha o alvo certo, que era a pessoa de Deus, mas também ele acreditava que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele tinha prometido, que era lhe dar uma grande descendência. Eu vou ler um texto aqui rapidinho que eu achei bastante interessante, prestem atenção, é bem curtinho. Não havia meio terreno de ele ter uma descendência. Terreno. Não havia, olhando nesse mundo, possibilidade de Abraão ser um pai de uma grande nação. Todavia ele creu que ele e Sara teriam um filho, que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas, como Deus havia prometido. Por quê? Por que ele acreditou? Porque ele reconheceu que os fatos físicos não são os únicos fatos. Na verdade, dentre os fatos disponíveis, eles são os menos importantes. Além disso, ele reconheceu que existe uma realidade que suplanta a realidade dessa terra, que é a realidade de Deus. Abraão não ignorou os fatos físicos e a realidade terrena. Ele não ignorou que era velho, que a sua esposa era estéril. Ele não ignorou essas coisas, mas ele se recusou a deixar-se intimidar ou limitar por elas. Ele creu num Deus todo-poderoso, um Deus que tinha o poder de fazer o que disse que faria. Então a realidade muitas vezes é difícil? Muitas vezes ela aponta para a gente e fala: não vai dar certo. Aponta. E Abraão não desconsiderou isso. Ele sabia das dificuldades que humanamente ele passaria, mas ele nunca esqueceu que essas dificuldades não eram a última palavra. Apesar das impossibilidades desse mundo, havia um Deus por trás que era capaz de realizar todas essas coisas. Então, assim, qual é a lição que Abraão vai dar para a gente? Ignore os problemas da sua vida. Não ignore, eles são reais. Nós temos dificuldades, elas nos fazem sofrer, elas combatem a nossa fé, elas ficam minando a gente todo dia, e aí parece que a nossa fé vai sendo corroída por essas dificuldades. Não desconsidere isso, somente não esqueça que essas dificuldades estão debaixo do poder e da autoridade e da soberania de Deus. Só não esqueça disso. Foi isso o que Abraão jamais duvidou. E por último, ele teve fé também nas promessas de Deus, né? Versículo 20 e 21, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então ele não duvidou. A fé é um elemento de Abraão que ajuda ele a se fortalecer. Esse último ponto aqui tem a ver com a promessa, que serve para nós também, né? Na promessa de Deus. São 3 coisas que se destacam aí na vida de Abraão, nesse relato do capítulo 4, e que a gente pode e deve usar para nós. Esse é o incentivo do apóstolo Paulo. Ele não teve incredulidade em relação à promessa de Deus. O que é ser incrédulo? O incrédulo é o oposto do que tem fé. Eu tenho fé, se eu não tenho fé, eu sou um incrédulo. Então Abraão não deixou com que a incredulidade tomasse ele. Apesar das coisas ao redor ali ser difícil, fome, reis tentando tomar a sua esposa, eles nômades tendo que carregar aquele mundaréu de coisa, guerras contra reis, e vai lá e liberta o sobrinho dele, o Ló. Todas essas dificuldades da vida não levaram ele à incredulidade. Pelo contrário, a fé sempre o fortaleceu. Se fortaleceu a respeito da sua confiança em Deus. E essa
fé sem incredulidade leva o homem, vai dizer aqui no versículo 20, no finalzinho, se fortalece e dá glória a Deus. Olha que diferença que a fé faz na vida do homem. Quando você é um incrédulo, normalmente você, ou eu, né? Estou querendo dizer você, nós aqui, nos tornamos murmuradores. Às vezes você conhece uma pessoa que reclama de tudo. Gente que reclama de tudo normalmente é incrédula. Às vezes o reclamar é um hábito. Às vezes o reclamar tem fundamento. Mas tem gente que reclama de tudo. Tem um cara lá no serviço que ninguém gosta de ficar perto dele. O cara reclama de tudo. Se está calor, está calor. Se está sol, está sol. Se está chovendo, está chovendo. Se está frio, está frio. Se tem que pôr calça, é calça. Se bermuda, é bermuda. Se a peça sai não sei o que, é não sei o que. Sempre está tudo ruim. E ninguém vai perto dele. As pessoas não querem ter contato com ele. E às vezes essa murmuração revela, de fato, um pouco de incredulidade no cristão, né? E aí ele diz, Abraão, a sua fé levava ele a glorificar a Deus. No finalzinho do versículo 20. Apesar, puxa vida, ele podia falar, pô Deus, ele até parece que chegou a fazer isso, né? Quando vem Ismael. Pô Deus, eu estou velho, e aí, vai cumprir a promessa ou não vai? Vai fazer o que você falou ou não vai? Não, ele esperou. Esperou, até Deus enviar a promessa. A definição do versículo 21, ele estava plenamente convicto, é a definição que tem lá em Hebreus 11, no versículo 1. Plena convicção, isso é fé. E Abraão estava plenamente convicto de que ele era, Deus poderoso para cumprir o que prometeu. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Olha aí o que a gente falou sobre imputar. Então Abraão tinha lá as suas fraquezas, as suas falhas, né? Então vamos dizer aqui que Deus tivesse uma listinha da vida de Abraão aqui, e também tem a da nossa. Não, peraí, isso aqui não. Esse aqui. E aí aqui você tem os créditos, e aqui você tem os débitos. Vamos falar assim, aquilo que é ponto positivo e ponto negativo. E aí Abraão aqui, ele era um homem não sei o que, pecou, mentiu, fez isso, sei lá o que, desrespeitou. A lista de débito de Abraão era cheia, igual a nossa. Mas aí quando Deus chega para Abraão, na sua velhice, e fala, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação, sai aí da sua parentela tal, e ele acredita, aí vem aqui do lado dos créditos aqui, ó. Deus imputa, lhe é imputado, creditado a fé. E aí não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, porque quando Deus imputa isso aqui para Abraão, ó, essa lista aqui para de crescer. É isso que precisa acontecer conosco. Lembra, nós fizemos o desenho. Nós não vamos ser salvos por Deus se a gente conseguir encher mais esse lado da lista. Nós vamos ser salvos por Deus se desse lado da lista tiver isso, e esse lado da lista aqui, fatalmente ele vai parar de crescer. Precisa parar de crescer. Essa é a evidência da minha fé. Não é que eu levei comida no asilo, eu evangelizei. Não. Desse lado aqui dos créditos, você vai ter a fé. Isso é o que salva. É isso que Abraão está falando aqui em Romanos. É isso que salva. A justiça, a justificação vem pela fé no poder do Evangelho de Deus. E quando eu tenho essa fé, essa lista aqui, ó, aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais. Aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais. Isso aqui não vai passar para esse lado. Eu roubava. Ah, ele não rouba mais. Não. Você não rouba mais, então apaga daqui. É a sua obrigação, é a minha obrigação. Então a lista ali dos débitos vai se tornando menor. Mas o que é acreditado como justiça? A fé. É isso que foi acreditado para Abraão, tá? Versículo, deixa eu ver aqui, 21, ele diz ainda o seguinte: Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Lembra? A fé de Abraão não estava na sua própria fé. Abraão, por que Deus vai te abençoar? Porque eu sou um homem de fé. Porque Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Não tinha a ver comigo, não tinha a ver com Abraão. Tinha a ver com o poder de Deus.
para cumprir o que ele prometeu. Abraão sabia que Deus era capaz de fazer o que ele falou que faria. Quem de nós nunca fez uma promessa aí para alguém e não tinha condições de cumprir? Às vezes seu filho, se você passar de ano, eu vou te dar aquele videogame. E aí chega lá no final do ano, aquele monte de conta para pagar, IPVA, os presentes de Natal, e você não tem como. Aí você não consegue cumprir com aquela promessa. Ou então você fala para alguém, olha, você liga para mim aí quando você precisar de mim, que eu vou estar disponível para te ajudar. Aí o irmão liga para você 3 horas da manhã, 50 quilômetros de distância, pedindo ajuda. Aí você vai falar, puxa vida, falei que eu ia ajudar, mas agora não dá, 3 horas da manhã, daqui a pouco eu estou saindo para trabalhar. Então, às vezes nós fazemos promessas e não temos capacidade de cumpri-las. Não é nem por maldade. Às vezes nós não temos o poder para cumprir com as nossas promessas. Mas Deus, Ele vai falar, Deus tinha. Ele não promete nada além da sua capacidade. E não existe nada além da capacidade de Deus. Então Abraão tinha fé justamente nisso, versículo 21, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. E, como nós estamos dizendo, isso lhe foi imputado para a justiça. Isso lhe foi imputado. Será que era fácil para Abraão lidar com essa questão? Quando as pessoas falavam para Abraão, o nome de Abraão era Abrão, com um A. E depois, quando Deus faz a promessa para ele e estabelece a aliança lá da circuncisão no capítulo 17 de Gênesis, vai trocar o nome dele para Abraão. Por quê? Você vai ser pai de muitas nações. Esse era o significado do nome de Abraão. E aí imagina você, Abraão, um negociante rico, famoso. Os homens chegavam para negociar com Abraão e falavam, o senhor que é Abraão? Né? E na cabeça da pessoa ele já sabia, pai de muitas nações. O senhor que é o pai de muitas nações? Sim, sou eu. Quantos filhos você tem? Ainda não tenho nenhum. Velhinho, sei lá, com 80 anos. Mas espera aí, você não é pai de muitas nações? Sou. Mas não tem nenhum filho? Não, não tenho. Eu acredito que ao longo da vida de Abraão, ele passou por muitas vergonhas, esperando essas promessas de Deus se cumprir. É verdade. Muito tempo, a gente pega aqui a história da vida de um homem, lê em um dia e acha que está lendo um dia da vida dele, e na verdade não é. Na verdade foram anos, né? Assim como Moisés, você está lendo aqui, Moisés nasceu, daqui a pouco Moisés matou um egípcio, daqui a pouco ele fugiu. Passou 80 anos da vida dele. Então a gente às vezes não tem essa noção, e a gente quer tudo para ontem. Deus prometeu para Abraão, aí Abraão teve um filho, daqui a pouco outro filho. Não, não foi assim. Exigiu mesmo de Abraão essa fé, que não se baseava nele, que não se baseava nas coisas que ele podia fazer, mesmo porque as evidências ao seu redor eram impossíveis, mas se baseava totalmente em Deus. Tá legal? Não queremos causar também com esse pensamento de que a fé de Abraão era perfeita. Tinha falhas, né? Poxa vida, Paulo está dizendo aqui para a gente em Romanos que a justificação vem por meio da fé, e uma fé como a de Abraão. Então quer dizer que eu tenho que ter uma fé como a de Abraão? Sim. Perfeita? Não. A de Abraão também não era perfeita. Quando um momento lá o anjo aparece para ele para falar sobre que ele ia ter um filho, lá ele dá risada, a esposa dele dá risada, eles vão em alguns momentos falhar. A questão da fé não é a sua, e é interessante que o escritor dessa aula vai dizer, não tem a ver muito com a qualidade ou com a quantidade a sua fé. Isso vai influenciar, a fé precisa ser aperfeiçoada. Mas a fé que justifica, ela não tem a ver com a quantidade. E Jesus mesmo vai dizer isso, né? Porque ele fala para os seus seguidores, homens de pequena fé. E tantas vezes a gente vê pessoas de pequena fé, mas pessoas que estão no caminho da salvação.
Então não é ter muita fé ou pouca fé que salva, é ter a fé certa. É ter a fé no foco certo, no poder de Deus, na pessoa de Deus. Esse é o alvo da nossa fé. Isso influencia muito mais do que a quantidade de fé que eu tenho. Ela precisa ser verdadeira. E ela vai se desenvolvendo e amadurecendo. Isso é o processo da vida cristã, tá? Abraão era humano, ele também era cheio de dificuldades, mas a dificuldade de Abraão nunca foi em relação à promessa de Deus, né? Mas da maneira como ela se cumpriria, né, Silvana? Mais ou menos o que a Marta falou também. Por que Abraão às vezes riu, às vezes achou meio estranho? Não que ele duvidasse que Deus faria o que ele faria, mas Abraão, ele estava incerto a respeito de como as coisas aconteceriam. Ele sabia que elas aconteceriam, mas ele não sabia quando e não sabia como. Então a dúvida dele era a respeito do cumprimento, mas ele sabia que aquelas coisas se cumpririam. Então aquele marido que não quer se converter nunca, né? Pode ser que isso leve a vida inteira. Minha sogra orou para o meu sogro parar de beber a vida inteira. Só parou quando morreu. Mas parou. Não é? Orou a vida inteira. Foi 40 anos de casado ele bebendo. E quando ele parou de beber, foi quando morreu. Deus ouviu a oração? Ouviu. Não ouviu? Claro que ouviu. Morto ele não vai beber mais. Então, às vezes, a gente fica incerto a respeito do cumprimento das coisas. Mas eu sei que, de fato, a vontade de Deus vai acontecer em algum momento, tá? Por que essa história de Abraão está contada aqui para a gente? Versículo 23. Estamos terminando já, pessoal. Estou atrasado. Por que essa história está sendo contada aqui a respeito da vida de Abraão? Versículo 23. Paulo vai dizer, não é somente por causa dele que isso está escrito. Gênesis está escrito não é só para trazer um relato bonito da vida de Abraão. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto aqui não porque ele quer pintar uma caricatura, um memorial a respeito de Abraão. Não é por causa dele. Mas, versículo 24... por nossa causa, é para nós, é para a gente conseguir ver que a fé é o que faz diferença. Paulo não tinha interesse de pintar um quadro bonito a respeito de Abraão, mas ele queria transformar a vida dos seus leitores, daqueles lá do primeiro século, e também de nós agora, para que a gente também tenha certeza de que é a fé que pode pesar muito ali, do outro lado da balança, fé no sacrifício de Jesus. Porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que Paulo está querendo mostrar para essa igreja em Roma? Uma igreja que tinha judeu, que tinha gentil, e aí provavelmente a discussão naquela congregação era, não, nós somos circuncidados, nós temos a lei. E o gentil falava assim, não, vocês têm a lei, mas vocês desobedecem a Deus. Vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. E aí talvez tivesse uma discussão dentro da congregação de quem seriam os cristãos mais importantes. E Paulo lá no capítulo 14 vai se referir a essa questão como uma questão de ser forte ou ser fraco. Ele vai dizer, quem aí nunca pecou? Todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Quer voltar para perto de Deus? Ele vai dizer, tem que ser por meio da fé em Jesus. Interessante que às vezes a gente dá umas vaciladas, né, na fé, às vezes a gente enfraquece na fé, isso porque nós temos as escrituras para ler todo dia, isso porque nós temos os irmãos ao nosso redor para nos ajudar. Olha por que Paulo aponta para a fé de Abraão. Ele não tinha irmãos do lado dele para ajudar, ele estava sozinho. Ele não tinha Bíblia para ouvir a vontade de Deus. Ele estava lembrando daquela promessa que aconteceu há muito tempo atrás. E ele falava, eu sei que Deus vai fazer. E não tinha ninguém ao lado dele para ajudar. E não tinha nada onde ele pudesse olhar e ler e falar, puxa vida, Deus vai fazer. Não. Ele tinha certeza, porque uma vez Deus falou com ele. Então é mais um fator que a gente pode olhar e se espelhar na fé de Abraão. Tá legal?
Se você quer andar nas pisadas de Abraão, você vai também, como ele, fazer de tudo para agradar a Deus. Tá legal, pessoal? Alguma pergunta? Não? Espero que vocês tenham aí compreendido esse trecho que vai, na verdade, nos dar a certeza da fé que precisamos ter, essa que leva à nossa salvação. Tá legal? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos ensinou o que é a fé. O Senhor nos deu condições de acreditar, não porque temos essa virtude em nós, mas porque o Senhor é poderoso e nos dá todas as ferramentas para que possamos crer no Senhor. O Senhor é fiel e nos dá a certeza de que podemos acreditar nas suas promessas. O Senhor é poderoso e nos dá também a certeza de que podemos confiar que o Senhor é capaz de fazer o impossível. Obrigado, Pai, porque a nossa fé é sustentada não pelo nosso esforço, não pela nossa virtude, Pai, mas são as provas de quem o Senhor é, que mantém a nossa fé. Obrigado por isso, que o Senhor nos ajude a perseverar nesse caminho, Deus, e ter uma fé como a de Abraão, uma fé que pode nos levar a receber a justiça creditada em nossa conta por meio do Evangelho de salvação do seu Filho Jesus, Pai. É no nome dele que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.